Seja muito bem-vindo ao seu podcast Café com os Córdova. Eu sou a Gabriela Córdova. E eu sou o Alexandre. E hoje nós vamos falar sobre feminilidade e masculinidade, não é isso? Isso, no relacionamento e os efeitos, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Então pegue seu café e senta que lá vem paulada. Então, pessoal, feminilidade e masculinidade é um tema que geralmente nos pedem muito mesmo para falar. A gente começou, inclusive, na rede social criando conteúdo sobre esse assunto, né? Como eu contei lá no primeiro episódio, o nosso podcast começou também tratando esse tema. E é um assunto que eu vejo que gera muita confusão, né? Dos dois lados, assim. Muito estereótipo. Muito estereótipo. E a gente tem movimentos, assim, por exemplo, o feminismo, nós temos de um lado as feministas e do outro lado as antifeministas. E os dois lados eu percebo equívocos, né? Feminismo mais ainda do que no antifeminismo, mas também percebo equívocos do lado antifeminista. Lembrei aqui agora de uma postagem, mas depois eu comento, enfim. Eu vejo o quanto existem esses equívocos e que foram adoecendo as pessoas. Eu lembro que no meu consultório ali, no ano de 2020, sei lá, um ano aí pra trás, uns anos aí atrás, 23, sei lá, já tinha o Gregório, então acho que é do 2023, ou 2022, sei lá, 2022, né, Gregório nasceu? Em 2022. Começou a chegar muitas mulheres muito adoecidas por causa de estereótipos relacionados à feminilidade. Então, a forma de se portar, a forma de se vestir, de falar. Cara, eu sempre conto essa história para as minhas alunas de uma vez que chegou uma cliente para mim falando que queria fazer terapia comigo porque ela queria modular a voz dela, o jeito dela falar, porque ela queria falar mais doce como uma fulana de tal, como uma determinada influencer, né? E ali eu vi o quanto a coisa estava perigosa, o quanto estava sintomática. E o quanto as mulheres estavam perdendo a autenticidade em nome de uma dita feminilidade, porque feminilidade não e não está relacionada a aspectos estéticos e aparentes. Isso tudo é consequência de uma reconexão muito interior que você vai fazendo com aquilo que você é, com a sua vocação. E no caso do homem também, né? Do homem também? Eu percebi nos últimos anos que também foram chegando alguns casos de mulheres falando dos homens e de homens também falando de si mesmos, que queriam ter o comportamento igual ao do fulano da rede social. Já atendi já umas 2 mulheres que queriam que o marido parecesse o fulaninho, né? E tenho amigos que, em determinado momento, começaram a agir, se comunicar na rede social de maneira estereotipada, muito estereotipada. Assim, realmente, imitando o fulaninho, no jeito de falar, nos gestos, no fumar, no usar roupa, uma coisa assim, absurda. Então ficou uma coisa assim, chegou num nível assim, bem pesado, bem grosseiro. E isso é adoecedor. O comportamento, ele nunca define quem você é. Ele é uma consequência. Mas não é mudando o comportamento que eu vou ser mais homem, eu vou ser mais mulher. Não, a gente falou aqui no primeiro episódio, a Gabriela foi me ver a primeira vez. A Gabriela me sustentou durante um tempo no começo do nosso namoro, quando a gente era quebrado, quando a gente ia sair. Isso não me fez menos mulher, nem o fez mais homem, né? Me fez menos homem. Menos homem, aliás, né? E não me fez também menos mulher. O que nós temos que pensar? Que feminilidade e masculinidade é algo intrínseco. Tá dentro de nós. Você nasce com isso, tá? Você nasce com isso, não precisa fazer esforço. Se você tiver que fazer esforço... Pra ser homem. Ou pra ser mulher, tem alguma coisa errada, né? Então você não tem que fazer esforço. Você pode usar calça sendo mulher e isso não te torna menos mulher, tá tudo bem, entendeu? Isso é uma questão de gosto pessoal e tá relacionado a outros fatores estéticos. Nem porque você usa saia, você é menos homem. Não, tô brincando aí. Mas nós temos os escoceses, né? Os escoceses, verdade. O rei Charles usa saia. Usa saia. Os romanos usavam saia. Há controvérsias aí com relação aos romanos, enfim, né? De tudo. Ok. Temos que pensar que é algo que tá dentro de nós e que essa essência interna externaliza-se no nosso comportamento, deságua a nossa forma de vestir, na nossa forma de falar, né? E que constitui aquilo que nós chamamos de feminilidade e masculinidade. E é claro que existem, sim, inclinações que são mais próprias do homem, inclinações que são mais próprias das mulheres. Por exemplo, o homem, ele é o provedor por excelência. Isso é fato. Mas quando eu falo provedor por excelência, eu não estou falando pagador. Adorei o Sancho falar isso no evento para casais, né? Usar esse termo. O homem provedor, ele não necessariamente é o homem pagador, ou tem que ser o homem pagador. Isso é um tipo de provisão, que é a provisão cartão de crédito financeira, exatamente. Mas o homem tem que prover também, ele tem que ser provedor num lar, né, numa família, da moral, da lei, física, da regra, da segurança física,
Segurança emocional. Emocional, né? O homem tem que, porque a mulher, ela já é naturalmente, nós estamos falando aqui de inclinações realmente naturais, né? Naturalmente a mulher passa por ciclos ao longo de um mês inteiro que modifica o humor dela. A gente tem TPM, a gente tem menstruação, depois tem as fases férteis ali que a gente vai mudando o nosso humor. O homem não. Então o homem ele tem que ser o esteio emocional, ele tem que oferecer esse esteio emocional para a esposa dele. Então ele é provedor de outras tantas coisas. A mulher, ela já é a pessoa responsável pelo cuidado. Então, eu tenho detalhismo com coisas referentes aos nossos filhos, por exemplo, que o Alexandre não tem e nunca vai ter, simplesmente porque não é da inclinação dele. Quem tem marido aí sabe. Se você pedir seu marido para arrumar seus filhos para sair, você não vai fazer isso. Você sabe que você não vai fazer isso. Eu achei muito legal que ontem você colocou como é que chama aquela coisinha? Xuxinha. Uhum. Você colocou 4 iguais. Você colocou 4 roxinhas iguais. Eu fui tirar quando eu fui dar banho nela. Eu falei assim, caramba, que detalhe, né? Uhum. Eu não tinha nem colocado nenhuma. E se tivesse colocado, ele colocaria de qualquer cor, de qualquer jeito. Colocaria a parte de cima totalmente diferente da parte de baixo. Homens são inimigos, assim, da moda das crianças, né? Então, não é próprio do homem. Não é porque ele é desatento. Não, é porque não é. É grosseiro, rústico. Não, faz parte. É sua. Então, se é sua, assume. Você tem que pensar assim, o que meu marido não faz bem, eu preciso assumir e fazer então. Não é cobrar que ele faça. Você não pode cobrar do seu marido que ele seja uma outra fêmea. Que ele seja sua filha. Que ele seja sua mãe. Não, senão você vai adoecer o seu casamento. Uhum. E marido é a mesma coisa. Você não pode exigir da sua mulher. Beleza, tem homem também que pede que ela seja mãe, filha, etc. Mas não pode exigir que ela seja um macho igual você. Um parceiro, um filho, um chefe, um colega de trabalho. Não, as mulheres não são práticas. Os homens são práticos e as mulheres detalhistas. O homem fica com genérico e a mulher com específico. Então é uma situação de complementaridade. E a forma mais fácil de entender isso é dentro de relacionamento mesmo, porque é onde existem os opostos e onde a gente consegue ver onde a gente se complementa. E essa tem que ser a nossa visão. Eu e meu marido, a gente se complementa. A gente não... se contrapõe, ou não somos concorrentes. Nós somos antagonistas, nós somos convergentes. Nós nos complementamos. Ele tem coisas que eu não tenho, eu tenho coisas, características que ele não tem, e a gente se complementa. Isso em todos os aspectos. Isso é assim com tudo, né? Só com homem e mulher não. Isso é assim com a natureza. Tem o dia e tem a noite. Tem o verão e tem o inverno. Isso é assim com tudo, e tá? Tudo São isso polos. É necessário. É necessário. Essa é a grande questão. É necessário que seja assim. Sem opostos não há equilíbrio. E o que é a grande questão? Você não quer que seja assim. Você quer que o outro pense como você. Seja a sua imagem e semelhança. E aí é onde a grande... onde começa assim, né, os problemas no relacionamento. Porque você quer que o seu marido faça e pense e haja conforme a sua vontade, seu desejo. Nem sempre ele vai fazer isso. Você vai ficar frustrado, vai ficar chateado e vai achar que ele é um péssimo marido. Mas a verdade é que você é uma pessoa que tem uma péssima visão de mundo. Você não tem bom senso, você não está entendendo que são diferentes. Então, o passo essencial para isso é olhar para si e pensar o que eu, enquanto mulher, quais são as minhas responsabilidades, o que eu tenho mais inclinação, mais aptidão. Sei lá, eu jamais pediria para o Alexandre fazer o almoço. Porque eu sei que não ia ser macarrão sairia, todo dia. com todo respeito. Macarrão e ovo. Eu sei que não seria assim, né? Aquela coisa. O Alexandre ajuda a arrumar os meninos para ir pra escola, por exemplo, de manhã, sim. Mas quem que vai lá pegar a roupa e deixa lá? Essa aqui que é do Gregório, essa aqui que é da Verônica. Eu. Porque se eu sei que deixar assim muito na mão dele, ele vai mandar os meninos com... Pelado, não, tô brincando. Roupa de calor na época do frio. Então, assim... Não, assim... Não, assim, maneira genérica, assim, é assim mesmo. É exemplo, assim mesmo, porque funciona um pouco assim mesmo. Você pega a primeira roupa, você pega a roupa de menino, vrá. Então, preciso entender que não, peraí, isso aqui não compete a ele, compete a mim, então deixa eu abraçar, deixa eu assumir pra gente ter harmonia. Agora, aquilo que ele pode fazer e que ele faz bem, eu deixo por conta dele. Por exemplo, trabalho. 80%, lá em casa somos sócios na empresa, né? 80% do trabalho é ele, 20% eu. Casa, 80% eu, 20% ele. Pronto. Equilíbrio. E equilíbrio não é 50-50. Isso é um grande equívoco das pessoas, achar que estar em equilíbrio é estar 50-50. Não, o equilíbrio é aquilo que funciona.
O que funciona lá em casa é isso. Judeu tem muito isso. Eu já vi muito judeu falando, porque da questão financeira. Não é assim, homem e mulher têm que trabalhar e ambos têm que pagar, cada um tem que pagar metade das contas. Então, ou seja, eu sou homem e obrigo a minha mulher a se colocar numa condição de homem. Isso eu vai atrapalhar amo o a minha casamento. condição de dona de casa, entendeu? De ficar à tarde com os meus filhos, apesar dos desafios. Quando eu falo que eu amo, não é que não tem dificuldades, tem, né? E nós criamos as nossas estratégias, todos os dias pensamos e repensamos para poder sanar essas dificuldades. Mas eu amo o fato de eu poder cuidar deles, de eu cozinhar, de eu estar atenta à educação deles. O Alexandre que fica mais tempo fora, trabalhando, provendo financeiramente a minha casa. E dá super certo, é maravilhoso. Eu gosto de trabalhar, então também eu não deixo de trabalhar, né? Eu tenho meu trabalho, mas eu adaptei meu trabalho para minha realidade de mãe, de 3 pequenos. Então hoje eu tenho na empresa, o meu braço do trabalho, são os meus infoprodutos, a minha comunidade, são as minhas mentorias online, um trabalho que eu consigo fazer na parte da manhã enquanto as minhas crianças estão na escola. Uma escola que eu escolhi colocar os meus filhos, que eu sei quem são as pessoas que estão ali dentro, porque faz parte da minha responsabilidade administrar a educação deles. Então a gente vai se complementando naquilo que cada um é melhor, né? Então, feminilidade e masculinidade, às vezes eu vejo que as pessoas mais complicam, né? E tentam colocar as pessoas em caixinhas, o que facilitam o processo, né? Mas é importante entender um aspecto também, por exemplo, sobre isso, né? Eu acho que a mulher, ela quer lá no fundinho ser a mulherzinha, entendeu? A mulher que o homem paga a conta, que o homem cuida. E tá certo, é isso mesmo. O homem tem que se colocar nessa posição mesmo, porque é da inclinação dele. Agora, Alexandre, Gabriela, mas o meu marido não é assim. O que eu tenho que fazer? Coloque-se cada vez mais na posição de mulher. Quanto mais a gente ocupa a nossa cadeira, mais o outro... Pensa aqui, eu cheguei e sentei aqui. Se eu sentei aqui, não daria pro Alexandre sentar aqui, certo? Ele foi e sentou nessa de cá. E é assim na família também. Quando eu ocupo meu lugar, não tem como ninguém ocupar aquele lugar. Tem mulher que brigando, você tem que ser mais forte, você tem que ser não sei o quê. Você não tá colocando o seu marido no trono dele de marido. Você tá colocando ele no trono de filho. Você briga com ele como se fosse um filho. Você mata a masculinidade dele. Homem é a mesma coisa? Então ocupe o seu lugar. Você já teve uma influência? É uma coisa ridícula. Se seu marido não faz o mínimo esforço para cuidar da casa, etc, etc, deixe sua casa ir à falência. É absurdo isso. É um absurdo sem tamanho. Ainda que hajam situações específicas, continua sendo um absurdo. Porque homens e mulheres pensam diferentes. A mulher, na sua feminilidade ordenada, ordena o homem na sua masculinidade. A mulher educa o homem e o homem educa a mulher. Ponto final. Se complementam. Se eu fico nesse dualismo, então deixa eu fazer isso para ele perceber. Eu já me coloco numa posição acima. De guerra, né? E eu diminuo. Eu entro numa guerra na minha casa. Desculpa, numa guerra, alguém vai sair perdendo. E os filhos vão todos sair sofrendo. Então isso que essa influência falou, uma idiotice, mas assim... Ela falou várias coisas problemáticas, mas pra mim o principal foi ela colocar essa coisa de uma contraposição entre homem e mulher, coisa certo marxista, e errado. Né? Luta de classe. E luta, né? E isso não deve existir no casamento, nós somos um só. Não existe isso. Então eu acho que a grande questão é, de novo, né? Autorresponsabilidade. Ai, gente, a autorresponsabilidade resolve tudo. Então, qualquer problema que tiver na sua vida, se coloque como responsável por resolvê-lo, que vai dar tudo certo. Autorresponsabilidade. Peraí, o que eu estou fazendo, eu estou deixando de fazer na minha família, na minha casa, no meu relacionamento, e que eu poderia fazer melhor para as coisas se reposicionarem, né? Isso deve partir de nós. Isso é potencializado por 4 coisas. Chamado temperamento. Então não só há uma diferença do homem e mulher enquanto homem, macho, enquanto fêmea, mas tem uns temperamentos que ainda mudam isso. Pô, a Gabriela e eu, a gente deu sorte, que nós dois é fleumático. Ai, nós é. Entendeu? Então a gente deu muito bem nesse sentido. Mas é muito comum... Mas ao mesmo tempo, olha só, porque a gente somos fleumáticos ordenados. Porque a tendência nossa era ficar o quê? Um jogando pro outro. Deitado, de boa, e jogando a responsabilidade em cima do outro, entendeu? Porque é 2 fleumáticos. Então a gente também teve que se ordenar. Mas pelo menos a gente não tem aquele embate, né? Que tem os coléricos e fleumáticos, as coléricas e fleumáticas. Enfim, a gente pode falar de temperamento num outro momento. Os iguais se atraem, a gente vê isso desde a gravidade, né? Os corpos se atraem, os iguais se atraem, mas os opostos também se atraem. Então é muito bom, eu não vi isso no namoro, Alexandre, meu marido não é um provedor, ele não é um macho, não é isso, não é aquilo. Mas beleza,
Pô, é porque ele é um fleumático. Então se você assumir a sua posição de feminilidade, você vai ajudar a ordenar o seu marido. Mas o seu marido é fleumático, não tem como mudar isso. Tem como ajudar a mudar o comportamento. Mas acabou, é o cara com que você se casou. Não tem o que fazer. Você tem que entender isso. Mas essa dificuldade de homens e mulheres, ela pode ser potencializada ou pode ser resolvida, abrandada pela compreensão dos temperamentos. Entenderam? Então é muito importante vocês compreenderem isso. Eu acho que eu vou ser bem sincera aqui, sério, pra gente encerrar. Eu acho que a grande questão é que não se amam, sabe? Uhum. Cara, sério, tipo, se você ama seu marido, se você ama sua esposa, não surge na sua cabeça esse tipo de questão, entende? Você já sabe exatamente o que tem que fazer, porque a sua intenção toda é fazer o outro feliz. E a intenção do outro, se te ama, é te fazer feliz. Então não surge esse tipo de embate. Então eu vejo que os problemas dos relacionamentos, eles estão essa coisa de feminilidade, masculinidade, beleza, isso é real, é sintomático, mas a grande questão é não existe genuinidade. Genuinidade. Existe espontaneidade e sinceridade. no afeto, no amor, entende? Eu não tenho um coração realmente inflamado de amor por você a ponto de te amar e te desejar do jeito que você é. Isso é. Jesus Cristo fez isso com você. Por que você não tá fazendo com o Isso outro? não significa que você tem que aceitar todos os picuinhas e defeitos do outro, mas trazer pra si. Não, agora é meu problema também. Eu também tenho que ajudá-lo a resolver isso. Porque isso o faz infeliz. Você só pensa em você. Você pensa de forma egoísta. Isso os defeitos dele me respingam em mim e me fazem infeliz. Né? E eu não posso sofrer porque eu sou, né, a última Coca-Cola do deserto. Então não devia casar, entendeu? A pessoa que comecei não devia ter casado. Assim, tipo, assim, lá na raiz esse que é o B.O. Você casa pra fazer o outro feliz, assim, lamento informar pra quem não sabia. Se você casa pra você ser feliz, cara, tem alguma coisa muito errada. Não que você não seja, é meio que efeito colateral. A gente acaba sendo muito felizes também, né? Enfim, gente, acho que depois a gente traz mais papo sobre feminilidade e masculinidade, aplicando em determinados contextos. Um dia nós vamos trazer todos os modelos de casais isso numa planilha bonitinha, assim, colérico, fleumático. Mas acho que pra gente introduzir esse tema, né, eu acho que é por aí. Espero que vocês, então, mulheres, se reconectem mais com essa essência feminina. Homens, se reconectem mais com a essência masculina, né, de provisão, de força. Só você olhar para o seu corpo, para a sua ancestralidade, para aquilo que você é, e agir de acordo. É ser natural. Ser feminina é ser natural, é agir com naturalidade, ser aquilo que eu sou, que realmente me brilha o coração, sabe? E o homem também. Então a mulher é mais o cuidado, a mulher... Então bora, vamos fazer aquilo que a sua natureza te chama a fazer. É seguir o fluxo da natureza. Entendeu? Não tem muito de... Naturalidade. Não tem invenção de moda. Sejam naturais. E isso vai reposicionando vocês na relação. E como mulheres e como homens. É isso aí, gente. Com Deus, viu? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.